Fala pessoal, tudo tranquilo? Me perguntaram aí sobre alguns temas que eu considero importante para a prova de delegado do Paraná. Então eu resolvi fazer esse vídeo para vocês e dizer 5 temas que eu acho relevantes aqui em cada matéria das 4 principais matérias, né? Constitucional, penal, processo penal e direito administrativo. Então, peguem aí papel e caneta e anotem esses temas que eu vou falar para vocês, que eu acho que são temas de fato muito relevantes, que caem em muitas provas e que vocês então não deveriam ir para a prova sem saber esses temas. Então, vamos lá. Direito administrativo, princípios da administração pública, né? Isso daí cai em toda a prova. O artigo 37 ali, o famoso LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, além de outros princípios, né, que não estão expressos no texto constitucional. Então, princípios da administração pública. Os conceitos de administração pública direta e indireta e relacionado a isso os conceitos de desconcentração e descentralização. Outro tema, poder de polícia. Poder de polícia e também o ciclo do poder de polícia. Quais são as características do poder de polícia? Quais são as limitações do poder de polícia? Elementos do ato administrativo. E aí, elementos do ato administrativo também tem aquele mnemônico, né? O COFIFO-MOB. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. E além desses elementos constitutivos do ato administrativo, também os atributos do ato administrativo. Aquela presunção de legitimidade, imperatividade, autoexecutoriedade. E serviços públicos também, que eu acho que é um tema que pode cair. A diferença entre concessão, autorização e permissão de serviço público. Isso está ali bem expresso ali no edital, né? Apareceu bem destacado ali, eu achei isso, esses conceitos. O conceito de concessão e permissão está ali na lei 8987, então deem uma lida nessa lei. E também pesquisem aí o conceito de autorização e a diferença entre esses 3 conceitos, né? Partindo para direito constitucional. Os sentidos, né, da Constituição Federal, o sentido sociológico, sentido jurídico e sentido político de Constituição Federal. Isso é um tema bem batido também que cai bastante. Além desses sentidos também o conceito formal e o conceito material de Constituição. O que é Constituição formal, o que é Constituição material? Com relação ao poder constituinte, eu acho que uma das principais coisas é o poder constituinte derivado. Então, qual é o rito ali de aprovação de emendas constitucionais e quais são as limitações do poder constituinte derivado, né? Quer dizer, quando não é possível se aprovar emendas constitucionais. Ainda em direito constitucional, o rito das ações de controle de constitucionalidade, né? Então, tem que dar uma lida ali na lei 9868, que regula ação direta de constitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade. E com relação a esses ritos, principalmente a questão dos legitimados para a propositura de ação direta de constitucionalidade, com todas as discussões com relação a isso, né? Quem seriam os legitimados universais, quem seriam os legitimados especiais, quem teria ali capacidade postulatória, quem não teria. E além da ADI e da DC, também a ação direta, ação de constitucionalidade por omissão e principalmente a DPF, a ação de descumprimento de preceito fundamental, que também é importantíssimo e tem uma lei própria, a lei 9882. Então também dei uma lida aí nessa lei que regulamenta o rito da DPF. Também em direito constitucional, estado de defesa, estado de sítio, eu acho que é um tema fortíssimo aí, né, pelo momento que a gente está vivendo. Então, quais são os requisitos de um e de outro? Como que ele é instaurado, o estado de defesa, o estado de sítio? Que direitos podem ser restringidos em um, quais direitos podem ser restringidos em outro? E qual é o prazo de duração do estado de sítio ou do estado de defesa? Que mais? Direito constitucional também, claro, direitos fundamentais. Isso cai em toda a prova. Você tem que saber o artigo 5º, tem que ler e reler o artigo 5º várias e várias vezes. Principalmente alguns direitos aqui que eu acho que são importantes. Direito de reunião. Sempre tem aquela pegadinha se depende ou não depende de prévia autorização. Na verdade, independe de prévia autorização, sendo apenas exigida uma comunicação prévia ao poder público, né? E os direitos ali relacionados à própria atividade do delegado de polícia, né? A inviolabilidade do domicílio, o sigilo das correspondências e das comunicações telefônicas,
Então essas coisas tem que saber, né? E além dos direitos fundamentais do artigo 5º, eu também acho que é muito importante os direitos de nacionalidade, ali do artigo 12 seguintes. Quais são os brasileiros natos? Quem são os brasileiros naturalizados? Quais são as causas de perda da nacionalidade brasileira? Isso também são questões que sempre caem em prova. Passando então para direito penal. Penal, começar com princípios. Princípios também é sempre muito cobrado. Princípios ali da legalidade, subsidiariedade, intervenção mínima, lesividade e conflito aparente de normas, que aí tem outros princípios, né? Especialidade, também tem o princípio da subsidiariedade aqui, princípio da consunção e princípio da alternatividade. Continuando, conceito analítico de crime. Então, o crime nos seus 3 aspectos ali, né? Dos seus 3 elementos constitutivos, fato típico, ilicitude e culpabilidade. Tem que saber tudo, né, sobre isso, né, sobre esses 3 elementos. O que é tipicidade, o que é tipicidade formal, o que é tipicidade material, o que é ilicitude, o que é culpabilidade e todas as excludentes desses 3 elementos. Tem aí eu já gravei 3 vídeos sobre isso, né, falando sobre as excludentes de cada um deles, né, relacionado à atuação do delegado de polícia. Se você ainda não viu, dá uma olhada lá. Então, e principalmente saber bem aí os requisitos da legítima defesa e do estado de necessidade, sabendo diferenciar bem um e outro, né? E o princípio da insignificância, que seria a exclusão da tipicidade material. Também o tema do concurso de pessoas, é um tema muito cobrado, né? Quais seriam os elementos exigidos ali para haver um concurso de pessoas? A pluralidade de agentes, a pluralidade de condutas, o nexo de causalidade entre essas condutas, o liame subjetivo entre esses agentes e a identidade de infração penal, né? Quer dizer, todos esses agentes estarem praticando uma mesma infração penal. O sistema de concurso de agentes também é bem interessante. O que seria crime de concurso necessário? O que seria crime de concurso eventual? Outro tema, o tema do erro, né? É um tema que é bem difícil, eu acho, e os alunos geralmente não gostam muito, mas é um tema importante. Qual a diferença entre erro de tipo e erro de proibição? E além disso, qual a diferença entre erro de tipo permissivo e erro de proibição indireto? O erro de tipo é sempre aquele erro, né, que recai sobre a situação fática, enquanto o erro de proibição é um erro que recai sobre a norma. Então, estudar bem todos esses tipos de erro, né, esses 4 tipos de erro. E crimes em espécie. E aí, crimes em espécie é difícil, mas saber qual vai cair exatamente, mas tem que dar uma maior ênfase naqueles que é mais provável, né? Os crimes, digamos, principais, né? Crimes contra a vida, então, homicídio, crimes contra o patrimônio, roubo, furto, crime de estupro e crimes contra a honra. Eu também acho muito importante, porque tem vários peguinhas, né, em crime contra a honra. Ali saber nos crimes contra a honra os casos de exceção da verdade, os casos de exclusão do crime, o caso em que é possível retratação. E além disso também os crimes contra a administração pública, crime de corrupção, crime de peculato. Passando então para legislação especial. Legislação especial, eu sempre achei que caía muita jurisprudência. É uma das matérias que cai mais jurisprudência, que é uma matéria que tem muita discussão relacionada a isso. Então tem que saber jurisprudência com relação a leis especiais. E aqui as principais leis são lei de droga, lei de organização criminosa, lei de abuso de autoridade, estatuto do desarmamento, GCRIM, prisão temporária. E aí ficar bem atento nas leis em que existem técnicas especiais de investigação. Então saber bem ação controlada ou entrega vigiada, que está lá na lei de drogas, né? A infiltração de agentes, a delação premiada e saber qual é a diferença delas em cada lei, né? Na lei de organização criminosa, na lei de drogas, na lei de lavagem, que também tem. E também as alterações trazidas pelo pacote anticrime, né? Que vai ser cobrado nessa prova, está lá específico, um tópico pacote anticrime. Com relação a isso, vejam no site da Associação dos Magistrados Brasileiros, eles fizeram uma tabela muito boa, diferenciando o que mudou no pacote anticrime como era antes. Então, deem uma olhada nisso. Tá acabando o tempo aqui, então tem que encerrar esse vídeo.